Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje trouxemos um corte do Mauro César Pereira e os jornalistas da Jovem Pan Esportes atualizando o Flamengo no mercado da bola e a barca que tá para acontecer lá no Rubro-Negro Carioca. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos. Bora! Agora, Mauro, você falou da situação do Alan, né? O que falar pro torcedor rubro-negro nesse momento? Porque se fala há muito tempo já do Alan e do De La Cruz. São os dois reforços que o Flamengo tá atrás. Eu acho dois baita jogadores, mas os dois vindo de lesão. O De La Cruz também teve lesão há pouco tempo. O Alan teve lesão há pouco tempo e já está recuperado, uma lesão na coluna, né? Que o Alan teve. De La Cruz também teve. E o Flamengo que já teve aí problemas com o departamento médico. Bom, o Alan parece recuperado. Você disse que tá andando a passos bem curtos, né? A gente fala passos largos, são passos bem curtos. Agora, o Atlético a gente sabe, vai encrencar com o Flamengo. Eu já falei isso aqui ontem. O Atlético tem o Flamengo como o segundo maior rival depois do Cruzeiro. Não vai facilitar em nada. O Flamengo vai ceder então, já que avançou agora a negociação? Não, cada um vai ter que ceder um pouco e vai sair o acordo. O jogador vai sair? Eu acho que vai. O jogador quer ir. O Atlético está numa condição financeira muito ruim. Acho que vai acabar saindo. É uma questão de tempo, de mais dia, menos dia. O Atlético já está dificultando ao máximo, né? Eu acho que ele dificulta de duas maneiras. Dificulta porque quer mais dinheiro, claro. E dificulta porque é uma maneira também de dar uma satisfação para esse torcedor, que você falou que tem rivalidade. E o torcedor tem esse negócio. Pode vender para qualquer um para ele. Já viu o Fluminense? Não quis vender o Pedro pro Flamengo. Aí vendeu para o Fiorentino, o Flamengo foi lá e comprou do Fiorentino. E se não me engano, a proposta do Flamengo era melhor do que a do Fiorentino, hein? Não tenho certeza, mas era bem próxima. Quando tentou comprar a primeira vez, direto no Fluminense. O Fluminense não quis. É como se o Flamengo amanhã vendesse o Pedro, que o Palmeiras ofereceu 20 milhões para um clube de fora por um valor menor. Enfim, tem isso também que entra no contexto, né? Agora o De La Cruz está bem difícil, muito difícil. O Alan deve acabar sendo contratado, acho que mais dia, menos dia. Bruno. O Flamengo, ele busca reforços no meio da temporada. Ano passado chegaram Vidal, Cebolinha, no outro ano chegou Davi Luiz, enfim, o Flamengo, ele nos últimos anos tem contratado no meio de temporada, 19 mesmo, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Gerson. E o Alan eu acho um bom volante, e pelo jeito vai sair, porque, como vocês falaram aqui, o jogador quer, a proposta financeira é boa, então o Alan, ele deve jogar no Flamengo. É um jogador pedido pelo São Paulo e trabalhou com o São Paulo no Atlético Mineiro, né? Então é um cara que deve chegar. Já tem o Luiz Araújo contratado, já tem o goleiro Rossi contratado, então o Flamengo vai reforçando o seu elenco. O Luiz Araújo é um cara que acho que talvez a tentativa seja ter um atacante pelo lado direito, porque o Marinho, que poderia ser, não vai jogar e nem acho que é um jogador para esse nível. O Flamengo não tem um atacante ali pela direita. O São Paulo ele varia, muitas vezes ele solta o Wesley por ali, mas ele não tem um atacante mesmo por aquele lado. O Luiz Araújo vem tentar suprir uma ausência, né? Ele tem o Cebolinha, que joga mais pelo lado esquerdo. Na direita o Araújo até pode jogar dos dois lados, mas na direita não tem ninguém. Acho que ele vai ser mais usado por ali. E então o Flamengo vai se reforçando e está vivo nas competições, né? O Flamengo ele vem de uma sequência invicta, teve um início de ano muito tumultuado, mas ele não está fora de nenhuma competição, ao contrário. Pelo contrário. No Brasileiro, que é pontos corridos, que é onde ele poderia ter ficado mais distante, ele não está distante. Ele está a 3 do Palmeiras, que eu vejo ali como uma briga mais real pelo título. Mas a Libertadores é uma grande decepção do Flamengo, né? O Flamengo, empatar com o Nublense, perder pro Alcas, Alcas. Era pro Flamengo liderar com sobra o grupo e não vai ser líder. Provavelmente vai ser o segundo. O Racing deve vencer o seu jogo com o Nublense. Mas vai pro mata-mata, tá vivo, ok. Você ficando em segundo, você corre risco de pegar um Palmeiras logo de cara. Pode acontecer no sorteio. Mas vai pro mata-mata, vai pro confronto. Na Copa do Brasil, eliminou o Fluminense. Então, foi bom que o Flamengo, dessa vez, ele passou pelo momento tumultuado sem perder nada. Ano passado, ele também teve um momento muito ruim e custou a chance de brigar de verdade pelo Brasileiro. Ele ainda estava vivo nas Copas e ganhou. Mas no Brasileiro não deu tempo de recuperar. Agora ele não está tão longe, né? Ele se acertou, não está perdendo, acho que pode jogar mais do que está jogando e não está tão longe dos outros times. Não ficou numa distância que agora vai ter que fazer muita coisa para recuperar. Não, ele está no bolo, está na briga. Ô Vander, para definir um investimento, o Flamengo divide a avaliação em 3 etapas: esportiva, financeira e médica. O volante Alan, e tá dizendo aqui o meia, mas é volante também. O De La Cruz joga muito como segundo volante, muitas vezes, né?
o volante /meia De La Cruz, eles são os alvos conhecidos para a próxima janela. As cifras e os contratos já estão em pauta e o clube aguarda pelo desfecho das conversas para fazer as análises físicas. Esse é o procedimento de praxe nas transações. Os exames médicos e o parecer final do departamento médico só são feitos após o fim de todas as arestas das negociações, ou seja, com os acordos contratuais e financeiros. A partir disso, o Flamengo só assina com o ok do DM. Essa parte eu vou querer saber também, porque o De La Cruz vem de uma lesão chata também, né, Mauro? É isso. O De La Cruz vem de uma lesão chata, não vem? Ele estava se recuperando de uma lesão. Foi uma lesão de joelho parecida com a do Felipe Luiz, mas tá jogando normalmente agora. Parece que tá tudo bem com ele. E aí, o que não quer dizer que os rubro-negros não se mantenham atentos às lesões recentes do Alan e do De La Cruz. O clube está ciente que a dupla teve lesões, porém, nada que na visão da diretoria fosse importante para interromper as negociações. Perfeito. E são dois baita reforços, né? Eu acho o Alan um baita volante e o De La Cruz eu acho a cara do Flamengo. Como corre, como combate também, tem velocidade. Eu acho que seria legal pro Flamengo trazer esses dois reforços. Agora, tem um detalhe aí. Veja a importância do departamento médico, né? Eu acho que é exatamente isso. É no caso do Rodrigo Caio, por exemplo, né, que nós falamos já a respeito aqui, vai renovar, não vai renovar, tem esse problema. Eu acho que o presidente tem que sair dessa chamando o departamento médico, né? Vocês vão dizer para mim se esse joelho tem condições, dá para jogar, outro tipo de contusão, deixa para lá. Dá para jogar, a gente renova. Se não, não tem jeito. Nesses dois casos citados aqui, claro, acertou preço, contrato, tempo de compromisso, essa coisa toda, é o departamento médico que vai ter que avaliar. Presidente, pode assinar porque está tudo sob controle, está absolutamente administrável a situação deles. Ou não. Se estiverem bem, o Flamengo tem recursos financeiros para acertar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, com dois reforços importantes para o professor Sampaoli. E antes da gente ir pro break, duas informações importantes, né? Quer dizer, uma informação importante. O Sampaoli, pelo jeito, quer renovar esse time do Flamengo. Por quê? Porque são dois jogadores jovens. O Alan e o De La Cruz têm 26 anos. Ou seja, são jogadores que vai demorar para chegar naquela fase dos 30. São jogadores fisicamente fortes, apesar das lesões recentes. Então, são contratações que deixam claro que o Sampaoli vai priorizar mais do que nome consagrado, disposição. Aquele negócio de pegada, de marcação intensa, de marcar na saída de bola. São dois jogadores que acabaram de fazer 26 anos. Não é só o Sampaoli. Eu vou te passar, quando a gente voltar do break, que a gente precisa chamar um break pra rádio e pro YouTube da Jovem Pan, fazendo essa análise da renovação do elenco do Flamengo. Fica com a gente volta já já, aqui no YouTube e na rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan, já de volta à rádio Jovem Pan. Zé Manuel, você queria falar sobre essa situação do Sampaoli? Então, não é nem o Sampaoli querer fazer a reformulação. O Flamengo precisa fazer. Ele tem jogadores, alguns nem tão com tanta idade, mas alguns já, que ele precisa iniciar essa renovação. Provavelmente na virada do ano, desses vários jogadores que estão em fim de contrato, vários deles não devem continuar. Ou não deveriam, no caso de alguns. O Rodrigo Caio mesmo, com 29 anos, não tem idade, mas é um jogador que parece que não volta, né? Com problema clínico. Pablo, cara, não dá. Eu não sei se alguém confia mais no Pablo, mas o Felipe Luiz, questão de idade. O Pablo tem contrato o Vidal tá indo embora, tem que ir mesmo. O Pablo é fim do ano? O Pablo não. Eu acho que não. Então, mas aí o Flamengo também não sei porque vai querer continuar com ele, né? O ideal seria substituir. Mas tem que ver se alguém vai querer contratar, né? Esse é o negócio, porque o Pablo é um jogador caro. O Vidal, tem a questão do Davi Luiz, né, que tem que ser muito bem pensado, né, que estava jogando muito mal e todo mundo queria vê-lo pelas costas, agora melhorou um pouquinho, mas precisa ser bem avaliado, olhando para o ano que vem, olhando para frente também, né? Ali na frente, que Bruno Henrique que nós teremos nesse segundo semestre, o Everton Ribeiro vai renovar, eu renovaria com ele, e acho que o Flamengo também quer, mas ele vai aceitar a proposta que o Flamengo vai fazer a ele, que não deve ser provavelmente nos termos que ele quer, mesmo acontecendo com o Bruno Henrique. Enfim, eu acho que o Flamengo precisa pensar nessa renovação mais do que o Jorge Sampaoli. A gente tá voltando pro rádio já, né, em 40 segundos. E aí, Mauro, te fazer essa pergunta, a gente estava comentando até nos bastidores sobre o De La Cruz,
né? Porque o De La Cruz, você é um cara que acompanha pra caramba tudo que é futebol, mas principalmente o argentino, você tem a relação, é torcedor do Racing. Eu queria te perguntar, porque muito torcedor do Flamengo até me pergunta, como é a situação física do De La Cruz? Ele é um jogador que tem muita lesão? Não é? Porque às vezes no bastidor surge aquela notícia, mas ele lesiona muito. É lorota? É muita burburinho? Ou realmente tem uma preocupação física com o De La Cruz? Estamos voltando, de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César, eu tô perguntando pra ele sobre a situação física do De La Cruz, né? O Alan a gente conhece, nunca foi de se lesionar muito. Jogou no Atlético Mineiro, jogou no Fluminense. Agora, e o De La Cruz, Mauro, que muita gente às vezes me fala, mas ele machuca muito. Realmente machuca muito ou não? É muita coisa fofoquinha de bastidor? Ele teve uma lesão esse ano, mas tá jogando normalmente. Jogou contra o Fluminense agora? Sim, não, isso eu sei. Tá jogando normalmente. E aí o cara vai passar por um exame médico, você acabou de falar, que é de praxe. O jogador só vai ser examinado quando for contratado. Você não pode pegar o jogador sem ter feito um acordo e trazer, vem aqui fazer um exame médico para ver se eu vou contratar. Primeiro você acerta tudo e o exame médico é a prova final, né? Até porque se o jogador estiver machucado, o próprio clube sabe que dificilmente vai chegar a um ponto final, porque vai ser barrado no exame. Mas ele vai fazer o exame médico, se tiver tudo bem, vai ser contratado. Não tem nenhum problema crônico que eu saiba esse atleta, não. E realmente devem sair alguns jogadores e tem essa informação, né, Wander, que você acabou de me mostrar aqui. Segundo o jornalista Pablo Rafael, um jogador do Flamengo revelou que para cada jogo o time entra em campo com 2 ou 3 táticas diferentes treinadas durante a semana que antecede as partidas pelo Sampaoli. Ou seja, imagina agora que tá tendo esse tempo aí, o Flamengo teve 2 dias de folga, né, Mauro? E vai ter a semana toda cheia para treinar. Até alguns dias, acho que hoje, inclusive, 2 períodos. O Flamengo, então, agora, provavelmente, com essa disciplina toda aqui do Sampaoli, tem tudo para crescer, né? Depois dessa data FIFA. Não, e você veja que é alguém que tem cardápio, né? Tá certo? Quer dizer, cardápio. Eu acho que é muito legal isso. Isso acontece muito em várias modalidades esportivas, entre elas no basquete, né? O basquete acontece. Com o próprio Jorge Jesus acontecia muito de mudar esquema tático diversas vezes dentro do mesmo jogo, cara. Não sei nem qual que é a surpresa dos caras, deve estar querendo render assunto. Essas mudanças malucas aí de maneira de jogar, sempre tentando superar o adversário. Eu acho que, na medida que o técnico tem esse potencial de fazer o time mudar, não está legal. Começamos assim, vamos para aquela maneira que nós fizemos, agora pulamos para a terceira, voltamos para a primeira. Deixa o adversário, se o adversário não tiver, digamos, esse repertório, numa situação bastante complicada. É legal. Eu acho que é mesmo o perfil do Sampaoli, né? Ele tem fogo no rabo, muito agitado e é criativo, é um bom treinador. Tomara que seja isso mesmo. Essa informação a gente tem que acreditar. Tomara que seja isso. O time tem que... E outra coisa, né? Ele consta com jogador... Ele conta com jogadores que têm condições de fazer essa mudança rápida, virando a chavinha de uma maneira para outra, enquanto a bola está rolando. Muito legal, Asmar. Eu acho bacana isso. Bruninho. São Paulo é um bom treinador. Eu gosto dele como treinador. Gostei dos 2 trabalhos que ele fez aqui no Brasil, no Santos principalmente, mas também, acho que no Atlético Mineiro foi bem, no Galo ele ficou a 3 pontos do Flamengo, foi campeão brasileiro naquele ano de 2020, e é um dos melhores que temos aqui no Brasil. A questão de títulos, né? Claro que o título ele tem a ver com a qualidade do treinador, do tudo, mas de um conjunto todo. Acho que nenhum clube que São Paulo passou assim, ele deixou de ganhar títulos assim, títulos que ele deveria ganhar e não ganhou. Agora no Flamengo ele tem essa oportunidade. Eu acho um dos melhores técnicos aqui do mercado sul-americano. Né, Zé? O Sampaoli, quando o jogador diz que ele entra em campo com 3 táticas diferentes e outra, é um treinador que tá querendo formar o time do jeito dele. A gente tá vendo, o Flamengo já tem elenco, mas ele tá pedindo as contratações, ele pediu o De La Cruz, ele pediu o Alan. É um cara que tá querendo montar o time de acordo com o seu estilo de jogo. O diferente do Sampaoli é que ele não chegou já pedindo vários jogadores. Todo mundo diz, ele chega e pede vários jogadores, várias contratações, né? No Flamengo ele chegou e falou, não vou pedir nada agora.
mas estava esperando para conhecer o elenco, para mais de perto ali no dia a dia, enfim. E agora sim, nessa janela, ele pede porque vê também. E o Flamengo tem as suas necessidades. É necessária essa renovação, até porque jogadores que a gente achava que esses jogadores iam dar certo, acabaram não rendendo o suficiente. É o caso do Vidal, muito bem explicado, né, pelo Mauro, enfim, né, por você, por todos nós aqui, que a intensidade hoje exigida é muito outra. E claro que o Sampaoli precisa de um Flamengo mais intenso mesmo para fazer o que ele quer. Bom, galera, a gente vai encerrando mais um Bate-Pronto, agradecendo pela sua audiência. Semana sem jogos, a gente bateu 38 mil pessoas ao vivo. E é isso aí, galera. O Mauro César, a galera atualizando aí sobre o Flamengo no mercado da bola, quem vai, quem chega, né? Quem pode renovar, quem não pode. Muitos estão aí apreensivos para saber se o Flamengo vai renovar ou não com o Rodrigo Caio. O Atlético Mineiro está travando a negociação com o Alan, está fazendo jogo duro depois que o Kudê saiu, né? E a gente aguarda aí os próximos capítulos dessa novela aí de Flamengo com Atlético Mineiro e River Plate, pelo Alan e pelo De La Cruz. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos e para você ficar por dentro dos melhores cortes da mídia esportiva que fala do Flamengo, trazendo as melhores notícias sobre o Mengão. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!